Aspectos gerais sobre o processo administrativo tributário foram abordados em debate na FESAC. No estúdio, uma entrevista com os ex-presidentes da OAB Ceará, Dr. Roberto Martins Rodrigues e Dr. Cândido Albuquerque. 5º Congresso Cearense de Direito de Família acontece em setembro. Campanha de vacinação da CAASE beneficia 240 advogados. Veja também, OAB Ceará anuncia vencedores do Prêmio de Jornalismo nesta quinta-feira. Conheça as vantagens do programa que vai modernizar a sua advocacia, o PROMAD. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Chegou a hora de você ficar informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da OAB. No programa OAB na TV, Mundo Jurídico, que está começando. Os aspectos gerais sobre o processo administrativo tributário foram abordados em um debate promovido pela OAB Ceará na noite do dia 26 de agosto na FESAC. O evento é parte da programação alusiva ao Dia do Advogado e contou com a presença dos debatedores Oswaldo José Rebouças e Aneline Magalhães. A discussão apresentou duas perspectivas distintas do processo administrativo tributário, uma em favor do fisco e outra favorável ao contribuinte. Além dos aspectos gerais, também foram pautados temas específicos, como as questões relativas às provas, à competência e às nulidades. Nós vamos fazer uma abordagem sobre o processo administrativo tributário e a forma como ele vem se desenvolvendo no âmbito do contencioso administrativo do Estado do Ceará. A ESET gravou um curso de PAT abordando todo o processo administrativo do Estado. E nós hoje aqui vamos discutir os principais pontos e trazer para o debate os aspectos mais peculiares do processo, como, por exemplo, as nulidades, a prova no processo administrativo, o próprio lançamento do crédito tributário. São questões assim, da mais alta relevância e que nós vamos aproveitar para trazer esses pontos para a discussão hoje. Apesar da aparente oposição, Oswaldo José Rebouças avaliou que as relações entre o fisco e os contribuintes podem ser harmonizadas através do direito tributário. O contencioso administrativo do Estado é um dos órgãos mais democráticos que nós temos nessas estruturas tributárias, mesmo porque o julgamento em segunda instância se desenvolve nas câmaras e essas câmaras são paritárias, né? Tem representantes da Fazenda e representantes dos contribuintes. E nós temos 4 representantes da Fazenda e 4 representantes dos contribuintes em cada Câmara. E a parte normalmente se faz representar pelo seu advogado. Então, o órgão em si é extremamente democrático, há uma participação efetiva do contribuinte no julgamento dos processos e no âmbito do julgamento, na verdade, o que o contencioso procura é buscar a verdade do que está colocado nos autos de infração. A história da seção Ceará da OAB começou a ser construída no dia 7 de janeiro de 1933, no Fórum de Fortaleza, quando os advogados Edgar Cavalcante de Arruda, José Martins Rodrigues e Clodoaldo Pinto receberam do Instituto dos Advogados do Ceará a missão de instalar a seccional da Ordem no Estado. A princípio, a OAB Ceará foi presidida por Edgar de Arruda, tendo Clodoaldo Pinto como secretário. A assembleia para compor a diretoria da OAB Ceará foi realizada em 30 de março de 1933, o dia que marca a instalação da Ordem no Ceará. E para falar um pouco sobre a história da OAB Ceará, nós recebemos agora em nosso estúdio os ex-presidentes da entidade, Dr. Roberto Martins Rodrigues e Cândido Albuquerque, que é atualmente conselheiro federal. Dr. Roberto, é um prazer tê-lo aqui conosco no estúdio. Prazer é meu voltar aqui a esta Câmara Municipal e contribuir de alguma maneira, embora pouco, para que a gente tenha uma ideia da história da nossa seccional da OAB. Dr. Roberto Martins, como é que o senhor avalia esses 80 anos de fundação da OAB Ceará? A Ordem dos Advogados, como na maioria dos países do Ocidente, serve ao mesmo tempo de instrumento para disciplinar o exercício da advocacia, né, dando-se uma ênfase especial
a formação ética, a formação vocacional daquele que pretende advogar, daquele que advoga. E, por outro lado, ela continua, ou deve continuar nas suas várias atividades, a aprimorar o advogado, a formação cultural do advogado, a fim de que ele possa realmente ser aquele aplicador do direito que todos nós gostamos e precisamos que ele seja. Doutor Cândido, qual a sua percepção sobre esses 80 anos de história da OAB Ceará? Eu acho que a OAB é a entidade da sociedade civil mais forte do Brasil há muitos anos. Há muitos anos. A OAB, ela nasceu, como bem ensinou nosso professor Roberto Martins, ela nasceu com um objetivo, que era disciplinar a carreira do advogado. Mas a vocação dela era outra. A vocação da OAB era a de servir de instrumento de luta da sociedade civil. E é isso que a OAB tem feito. Se de um lado ela disciplina a carreira do advogado, do outro ela é um mecanismo da sociedade, sempre à disposição da população para a defesa dos interesses sociais. Veja bem, não há nenhum problema estrutural no Brasil em que a ordem dos advogados não esteja envolvida. Se nós temos dificuldades democráticas, a OAB é um canal de comunicação da sociedade civil. Se nós temos violência, a OAB está presente. Enfim, vamos fazer uma Constituição, como fizemos em 88. A OAB prestou um serviço inestimável. Então, na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil, mas é um patrimônio da sociedade brasileira. Eu vejo a OAB e a sociedade a vê assim. Todo problema a sociedade leva para a OAB. Isso é muito bom, porque isso, na minha opinião, nós devemos entender como sendo a legitimidade da ordem. A ordem tem legitimidade no seio da sociedade brasileira. E a própria OAB ela também tem provocado a discussão de temas importantes. A exemplo da reforma política, eleições limpas, não é verdade? Sim, mas essa é a vocação da ordem. Quer dizer, a ordem, a vocação dela foi de guardiã das instituições democráticas, né? Essa é a vocação, pela própria formação dos advogados, né? Pelo próprio interesse. Veja bem, a Ordem dos Advogados agora está envolvida com uma questão que me parece fundamental, que é o aprimoramento dos cursos jurídicos. Fundamental. Que tipo de bacharel nós estamos formando? Veja bem, os cursos de direito são responsáveis por um poder da República, que é o judiciário, e por uma parte importante de outro, que é o judiciário, que é o Ministério Público. Então, que tipo de sociedade nós vamos fazer? E a ordem está se tornando responsável por isso. Hoje a ordem tem uma atuação muito mais forte no aprimoramento das nossas escolas de direito do que o próprio MEC. A comissão do Conselho Federal de Ensino Jurídico, inclusive promovemos agora com a Comissão de Ensino Jurídico da OAB do Ceará, nós promovemos uma audiência pública para discutir essas questões, o novo marco regulatório. Então, eu estou querendo mostrar com isso que a ordem é realmente, hoje, indiscutivelmente, a instituição com maior legitimidade na sociedade brasileira. Doutor Roberto, quais foram os fatos mais relevantes que o senhor já vivenciou na história da OAB Ceará? Primeiro, eu quero me associar às palavras do professor Cândido Albuquerque, porque realmente eu acho até que esses aspectos que ele colocou, são muito mais importantes do que aquele que eu falei quando eu falei em disciplina da profissão do advogado. Razão que me leva a ser ao exame de ordem como ele está proposto. Eu acho que, entre outros malefícios, ele está provocando a transformação de alguns ou até da maioria dos cursos de direito, e eu faço uma exceção ao curso de Direito da nossa UFC, tão bem dirigido pelo professor Cândido Albuquerque, mas eles estão se transformando em meros cursinhos de exame de ordem. Isso não é bom. A ordem devia ver isso para aprimorar o que ela chama de exame de ordem. Eu não sou contra que a ordem tenha essa missão de aprimoramento da formação do advogado, de jeito nenhum, mas eu acho que não é por aí, porque como o Cândido colocou muito bem, a missão principal da ordem não é do disciplinamento da profissão.
ela tem uma missão, diria eu até, de superposição na sociedade brasileira, o que lhe dá aquela legitimidade a que ele se referiu. Porque em todos os grandes movimentos cívicos do país, a ordem sempre esteve presente. Mesmo na ditadura militar, a ordem foi onipresente. Enfrentou a adversidade de uma ditadura, muitos membros seus foram presos, foram caçados, foram banidos do país, e ela continuou sendo aquela vanguarda de que o país precisava para voltar à democracia. Então, aqui especificamente, no caso da OAB Ceará, que completa 80 anos, em todas as presidências, ela teve momentos muito bons de cumprimento do seu papel, porque a sociedade ainda não entende muito bem o papel do advogado. A ideia generalizada é de que o advogado é um mero defensor de direitos privados, de direitos dos particulares. Não é verdade. Ela defende os direitos dos particulares, esses direitos inseridos na ordem constitucional, na nossa ordem jurídica. E graças a essa atuação da OAB, que não é um interesse privatista no mau sentido da expressão, mas o interesse geral, quando está em jogo, a ordem está presente. E a OAB do Ceará tem se notabilizado por grandes eventos. Nós fizemos aqui o primeiro Congresso Norte-Nordeste de Advogados, com a vinda do Conselho Federal para se reunir aqui durante uma semana, trazendo grandes vultos da advocacia nacional. Nós fizemos várias vezes no Cariri, Sobral, aqui em Fortaleza, seminários de direito usual para a comunidade, levando até o povo aquelas noções mais elementares do direito, porque sem o direito não existe sociedade, não existe convivência social. E outros eventos desse tipo, como a criação da Escola Superior da Advocacia, a parceria com o Poder Judiciário, congressos que reuniram aqui em Fortaleza os servidores da polícia, principalmente delegados e comissários, e os advogados, porque é um aspecto importante da advocacia criminal, e é um aspecto muito delicado, porque não envolve apenas a aplicação ou não aplicação de pena, mas passa pela questão da educação, né? A educação para a convivência pacífica, para evitar os conflitos ou coibir, entre outros direitos, que, como disse bem o Cândido, a ordem sempre esteve e estará com certeza presente. Doutor Cândido, o senhor falou num tema de altíssima relevância, que diz respeito ao ensino jurídico, que nos remete ao mesmo tempo ao exame de ordem. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do ensino jurídico no Brasil e a necessidade do exame de ordem? Bom, primeiro é preciso que a sociedade e os advogados, os estudantes de direito saibam que ser advogado não pode ser uma consequência natural de terminar um curso de direito. Nos países do primeiro mundo, eu tive agora, recentemente, pegando algumas informações, na Suíça, um advogado termina o bacharelado em direito, o cidadão termina o bacharelado em direito, e em menos de 3 anos ele não se torna advogado. Em alguns casos, o sujeito se torna mestre, termina o mestrado, mas não consegue ser advogado. Ele tem que fazer vários exames, vários estágios, em escritórios de advocacia, no judiciário, no Ministério Público, até que ele esteja preparado. O que se imagina no Brasil? No Brasil, nós temos uma prática, o cidadão termina o curso de direito numa semana, na outra semana ele quer estar com uma carteira de advogado, já podendo advogar no Supremo. Está errado. Não é assim. É isso que eu ia lembrar, viu, Cândido? Que na França, por exemplo, para citar apenas um exemplo, você adquire o direito de advogar em instâncias separadas. Separado, você vai evoluir. Até chegar nos Estados Unidos é muito fácil. Conselho de Estado. Você acredita que essa seria a forma mais correta? Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, você para se tornar advogado lá é muito mais difícil do que concluir o curso. Então, assim, o exame de ordem é necessário. Até porque nós temos no Brasil hoje aproximadamente 1.240 cursos de direito. Ora, é óbvio que alguns desses cursos, e aí vamos botar lá mais de 30%, precisa ser fechado, porque não tem nenhuma condição. Eu hoje sou vice-presidente da Comissão Nacional de Ensino Jurídico. Tenho acompanhado essa situação com muita preocupação. Alguns cursos, nós temos bons cursos, sem dúvida nenhuma. Inclusive aqui no Ceará, muitos são os bons cursos.
Mas já temos 20 cursos, 19 cursos de direito. Já estamos chegando no exagero. Está na hora de, peraí, vamos melhorar aqui. Mas é claro que no Ceará nós temos bons cursos. Outros precisam ser reajustados. Mas no sul do país, em alguns estados como São Paulo, Minas, existem cursos que são verdadeiras ficções, que o MEC precisa controlar melhor. Porque se você permitir isso, daqui a pouco nós vamos ter advogado aí que sem nenhuma qualidade para a defesa de direitos de terceiros. Na verdade, um curso de direito, ele tem que formar, em primeiro lugar, o cidadão. Ele tem que formar um cidadão. É uma elite do pensamento. Veja bem, o país que faz melhor isso é o Japão. O curso de direito no Japão, em primeiro lugar, ele forma um cidadão. Um cidadão com uma formação humanística perfeita. Então, assim, o cara que termina direito no Japão, ele pode ser do Ministério Público, do Judiciário, da uma autoridade policial, mas acima de tudo... Como aqui também, né? Não, mas peraí. Mas ele sabe, acima de Não, tudo... o que eu queria dizer é mas que aqui você pode você formar... não sai do curso de direito advogado. Mas aqui no Brasil você termina de se formar, você não é elite, coisíssima nenhuma. Dependendo do curso que você terminou, você não tem... Lá não. Lá quem termina o curso de direito automaticamente é visto como alguém absolutamente qualificado, tanto para advogar, como para ser diretor de uma empresa, ou estatal ou privada, como para ir para o Ministério Público, para o Judiciário, ou seja, ele qualifica o cidadão como cidadão, ou seja, qualifica o indivíduo como cidadão. Essa formação, quer dizer, formar essa elite do pensamento, é que é a missão dos cursos de direito. Nós não podemos ter um curso de direito que está pensando só em formar advogado, só pensando em formar um juiz, não, tem que formar um cidadão. Então, o curso de direito ele tem que ter uma formação humanística, de determinadas disciplinas como filosofia, sociologia, antropologia, foram afastadas do curso de direito. Isso é absurdo. Quer dizer, história, um curso de direito que nós não temos hoje é profundamente deficitário. Um advogado tem que ter uma grande formação de direito, como é o caso, por exemplo, quem forma no Rio Branco para o curso de diplomata. Há uma ênfase muito forte de história, e nós precisamos fazer isso. História do direito, história da filosofia, tudo isso nós temos que trazer para os cursos de direito. Então nós precisamos melhorar, mas nós temos um número muito grande. Nesse contexto, respondendo agora a sua pergunta, nesse contexto, o exame de ordem é indispensável e tem que ser difícil mesmo. O exame de ordem tem que ser difícil. Só pode passar quem esteja qualificado. Ele não é para ser dificílimo, não é. O objetivo não é reprovar, não é isso. É aferir a qualificação do bacharel para a nobilíssima missão que é advogar. Ora, ele vai integrar essa instituição que nós estamos dizendo aqui, que é a instituição que tem maior legitimidade na sociedade. Portanto, ele tem que estar qualificado para isso. Ou seja, considerando a importância da Ordem dos Advogados do Brasil, no contexto social, nós temos que valorizar o ingresso nessa entidade. Doutor Roberto, há uma grande dificuldade dos jovens advogados de ocupar um espaço no mercado de trabalho. Você acha que essa dificuldade ela está associada, atrelada a essa má formação que diz respeito ao ensino jurídico? Eu acho que quem tem dificuldade no mercado de trabalho são os advogados mais antigos, porque o Brasil considera velho e, portanto, fora do mercado uma pessoa de 50 anos para cima. Eu acho que o jovem não tem dificuldade, não. Porque mas o que você percebe hoje é que os que... grandes escritórios, inclusive o do professor Cândido Albuquerque, tem uma quantidade muito grande de estagiários. Mas há um grande número de jovens advogados desistindo de advogar e estudando para concurso público. Mas é porque a maioria não vai advogar. A maioria não quer advogar. A própria ordem dos advogados, o ano passado, salvo engano, o presidente da ordem declarou que 82%, salvo engano, não iam advogar, não querem saber de advogar. Embora sejam obrigados a se inscrever na OAB, porque, como disse bem o Cândido, a Faculdade de Direito não forma nem advogado, nem juiz, nem promotor, nem nada disso. Forma o bacharel em Direito. Daí ele ter feito aquelas observações a respeito de disciplinas que foram retiradas ou nunca estiveram no currículo e deveriam estar para a formação do cidadão, daquele que vai ser uma espécie de elite intelectual, cultural, que realmente deve ser o formado em Direito. Como hoje outras faculdades visando a outras profissões já se preocupam também nessa formação humanística.
E tem que ser também. Doutor Cândido, Você não tem, por Olha, exemplo, eu aqui tenho- no Ceará, a história do Ceará nas escolas. Nem as particulares, nem as públicas. eu conheço uma série de jovens advogados que saem dos bancos da faculdade, muitas vezes até são aprovados no exame de ordem e estão aptos para advogar. Mas tem muita dificuldade, porque a prática dentro dos bancos da faculdade deixa muito a desejar. Então, é justamente sobre esse ponto que eu estou querendo falar. Como é que o senhor avalia essa questão da prática dentro da faculdade? Eu penso que a questão não é essa. A questão é que nós temos hoje no Brasil 800 mil advogados. O Brasil tem mais cursos de direito do que o resto do mundo. Isso é um absurdo. Tem que ter um controle sobre 800 isso. mil advogados hoje Nós temos no Brasil. No Brasil. Quer dizer, é claro que vai ter uma demanda aí. Você tem ideia de que nós colocamos, em termos de advogados, por ano, uma França. Ou seja, a quantidade de advogados que tem hoje na França, nós botamos por ano dentro da ordem. Quer dizer, tá uma demanda muito grande. E aí há uma seleção natural. Não vai ter espaço para todo mundo. É o mercado. Vai ter espaço para quem? Para os bons e para os muito bons. Para os melhores. É claro, para os melhores. Só tem lugar. Para os mais ou menos, os médios regulares, não tem espaço. Realmente não tem. E a advocacia mudou a característica. De outro lado, nós temos o seguinte: a prestação jurisdicional no Brasil é um problema. Nós temos um judiciário muito lento, com um problema gerencial gravíssimo. O judiciário brasileiro, o cearense também, mas o brasileiro, ele tem um problema gerencial gravíssimo, a morosidade no Brasil, quer dizer, na verdade o cidadão praticamente não tem acesso ao poder judiciário, é muito difícil, esse já é um entrave. A legislação processual é complicada. Também a legislação Complexa, processual muito muito complexada e não ajuda. De outro lado, a própria estruturação do poder é difícil e muita gente também está se impressionando com os atuais salários que são pagos nas carreiras jurídicas. Veja bem, É verdade. as pessoas brincam muito dizendo o seguinte, que antigamente, na década de 80, na década de 90, os alunos que sentavam na primeira fila eram os alunos que iam fazer medicina, engenharia, ITA, IME, não sei o quê. E a turma do fundão que ia fazer direito. Mas foi a carreira que se organizou. Quer dizer, foi a carreira organizada, foi exatamente desses alunos que sentavam atrás. Quer dizer, porque temos uma carreira jurídica, as carreiras jurídicas são muito bem estruturadas. Vai lá, Judiciário, Ministério Público, AGU, Procuradoria... A própria Defensoria Pública. A Defensoria Pública, as Procuradorias, está muito bem organizada. Agora, nós não vamos ter serviço no Brasil, mercado, para todas as pessoas que estão terminando o curso de Direito. Daí a necessidade do curso formar o cidadão preparado para ser diretor de uma empresa pública ou privada, para ser um empresário, professor, entendeu? Então, essa formação, quer dizer, os cursos de Direito estarão contribuindo de maneira muito positiva na hora que eles estiverem formando essa pessoa com uma formação humanística, uma formação plural, alguém que tenha, além do conhecimento jurídico, ele tenha também conhecimento de filosofia, de administração, de história, porque nos países do primeiro mundo é assim que funciona. Se você pega uma pessoa formada em Direito nos Estados Unidos, ele tem uma visão de economia, ele tem de geografia, de história, de filosofia, de administração. Então, ele é uma pessoa com uma boa formação. Nós precisamos acabar, imaginar que no Brasil o sujeito deve aprender só direito penal, constitucional, direito civil. Não. Até porque a Tem que teoria ampliar. geral e a filosofia, até a psicologia, são indispensáveis. São indispensáveis. Hoje se faz isso muito bem no mestrado. O mestrado, no Brasil, o mestrado está ocupando esse espaço que era do bacharelado. Mas o bacharelado Mas não pode tirando ser as disso. faculdades públicas, ele é muito caro, né? Ele é muito caro. Ele é fora da inacessível. faculdade, ele é inacessível pelo Cândido, e o preço. que você acha, por exemplo, do exame de ordem, uma reformulação que eu acho que ele precisa ter? Um estágio nas defensorias públicas. Não sei se em defensorias públicas, mas um estágio. Sim, É um eu estou estágio. falando para dar um exemplo. Na Essa necessidade Procuradoria que eu da falava, República, Porque a na Defensoria Procuradoria tem do lacuna de Estado, pessoal, dos tem necessidade. escritórios. Que é um detalhe que é preciso ser considerado. E é preciso que o jovem advogado saiba disso. Aquela figura do advogado que formava, abria um escritório, ficava ele e a secretária, acabou. É. O mercado não quer mais isso. Essa figura acabou, por exemplo, nos países do primeiro mundo há 70, 80 anos atrás. No sul do Brasil, isso acabou há mais de 30 anos, não se mais fala 30 mais anos, isso. é. E essa realidade chegou agora Hoje no os escritórios Nordeste. são grandes empresas. São empresas. E as pessoas crescem, os bons advogados jovens, eles crescem dentro dessas empresas.
são impessoais. Você pega um escritório com o nome lá, por exemplo, qualquer nome, escritório fulano tal. O proprietário, às vezes, já vendeu a participação dele, saiu há muito tempo, está aposentado, fica um nome, e aí ele se torna uma empresa, vai crescendo, vai sendo gerido por novos talentos. Essa que é a realidade. O que muita gente está acontecendo hoje? Termina a faculdade, 2 colegas se juntam, contratam uma secretária e acham que pode botar um escritório. O mercado não quer mais isso, com raras e honrosas exceções. Então, assim, na verdade, vai ser... É como um engenheiro hoje. Com engenheiro, adianta o cara achar que todo mundo vai se formar na faculdade de engenharia, vai montar uma construtora, vai montar uma consultoria? Não vai. Ele vai começar numa construtora, depois ele se torna dono. Eu conheço vários casos de que entrou como trainee e depois se torna sênior, master, depois sócio. Então, essa realidade, eu estou conversando já há muito tempo, eu conversando com os meus alunos na universidade, dizendo, olha, sinta o mercado. Veja qual é a disposição que tem no mercado. Quer dizer, hoje boa parte está interessado no concurso público. O salário hoje realmente é um salário muito alto. É um salário muito bom. Muito bom. Você começa hoje, um promotor, um juiz, começa na faixa de 20 mil reais. Nenhum médico, nenhum engenheiro vai começar com esse salário. Quer dizer, até quando isso vai acontecer? O que me preocupa amanhã, o cara está frustrado. Porque ele estava acima de todo mundo e na hora que igualar. Porque a tendência não é que diminua, é que iguale. Dentro de um mercado, de um valor de mercado, isso vai ser igualado. Quer dizer, é importante, fundamentalmente, meu professor, é que você goste do que você faz. Para que você não trabalhe, que você se chama de divirta vocação. no seu labor. Verdade. Quem gosta do que faz, não trabalha, se diverte. É isso que nós temos que fazer. A vocação é a junção. A pessoa que vai para o direito... gostar do que faz com aptidão para fazer. O sujeito que for para o curso de Direito apenas pensando em ganhar um grande salário, ele tem todos os elementos para ser um frustrado na profissão. Você gosta. E se frustra cedo. Doutor Cândido, doutor Roberto, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu deixo o convite aqui para que os dois retornem, para nós debatermos vários outros assuntos e abre espaço agora para suas considerações finais. Eu só agradecer a realização, a TV OAB fazer essa comemoração, trazendo, somente através do professor Cândido Albuquerque, que tem revolucionado na direção da Faculdade de Direito. Não estou fazendo nenhuma louvação, porque sou empregado dele, não. É porque é unanimidade que ele transformou, ele deu um novo impulso à Faculdade de Direito, que eu considero, sem demérito para demais, uma das maiores e melhores faculdades do Brasil. Sempre achei isso, e agora com mais razão. Então eu só tenho que agradecer ter se lembrado do ex-presidente, octogenário, mas ainda com muita vontade de trabalhar. Doutor Cândido, suas considerações finais. A primeira consideração que eu queria fazer é o seguinte: a primeira aula que eu dei na Faculdade de Direito, em 1978, ainda como aluno, foi por orientação do professor Roberto Martins, que era meu professor de Direito Administrativo, e me pediu para fazer uma exposição sobre licitação, porque eu tinha ajudado o Jurandir Porto e Moacir fazerem um mandato de segurança sobre licitação, e no outro dia cheguei na sala de aula conversando esse assunto com ele. E ele disse, olha, prepare uma pequena aula, que amanhã eu vou lhe dar meia hora para você fazer uma exposição aqui para os seus colegas. Então, na verdade, se eu hoje estou lá na diretoria, o Roberto Martins é o responsável. A responsabilidade é dele. Mas, enfim, e é verdade, mas essa história realmente é verdade. Foi a primeira vez que a minha primeiro contato com a docência, assim, a primeira vez que eu fui fazer uma exposição sobre direito, foi na disciplina de Direito Administrativo com o professor Roberto Martins, sob a orientação dele. Ele se lembra perfeitamente disso. Mas eu queria me congratular com todos os colegas, com o nosso presidente Valdetário, com toda a diretoria, não é? Com todos os advogados do Ceará e do Brasil, por esse momento maravilhoso, que são os 80 anos da nossa entidade. Nós temos o que comemorar, temos que comemorar com alegria e com felicidade, porque temos cumprido o nosso dever, com dificuldades. É claro que cometemos erros, não tenho dúvida, mas os acertos são muito maiores. A OAB se tornou muito maior do que qualquer advogado. Isso é muito importante. A nossa instituição, ela hoje, transcendeu ao advogado, ela hoje é um patrimônio da sociedade. Portanto, todos nós advogados estamos de parabéns e queria agradecer essa oportunidade
de debater aqui, conversar aqui com esse meu eterno professor, meu mestre, meu líder, Roberto Martins Rodrigues. Ivelise Maia. Com o objetivo de propor uma discussão ampla e qualificada sobre o direito de família no país e no mundo, e cujo tema central é direitos humanos das famílias, acontece em Fortaleza o 5º Congresso Cearense de Direito de Família, de 25 a 27 de setembro, no Hotel Oásis Atlântico. Promovido pela Comissão de Direito de Família da OAB Ceará e pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, Secção Ceará, o evento contará com conferências, debates e palestras realizados por renomados nomes do segmento no Brasil, dentre doutrinadores, juízes, advogados e empresários. A Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará, CAASSE, realizou esta semana mais uma edição de sua campanha de vacinação, atendendo 240 advogados na sala VIP da CAASSE, ao lado do estacionamento do Fórum Clóvis Bevilacqua. Foram disponibilizadas as vacinas contra a hepatite B e a influenza, a gripe, faltando apenas do tétano, que está ausente em todos os postos de saúde do Ceará até setembro. Para o presidente da CAASSE, Júlio Ponte, no mês de setembro, com o apoio dos delegados do interior do estado, será realizada esta mesma campanha aos nobres colegas e seus dependentes. Vamos ouvir a palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Amigos e amigas da advocacia cearense, esta semana comemoramos a Festa do Rubi, baile tradicional que vem ocorrendo há anos e anos em comemoração ao Dia do Advogado. Este ano, em especial, comemoramos também os 80 anos da OAB, numa festa diferente, um momento de confraternização da advocacia com os seus familiares. Será no sábado, dia 31, no Yacht Clube de Fortaleza, onde, numa feijoada, num encontro mais casual, menos formal, nós nos confraternizaremos e comemoraremos essa profissão tão bela e que traz tantos frutos para a sociedade. E a seguir, a OAB Ceará anuncia vencedores do Prêmio de Jornalismo nesta quinta-feira. E veja também, a OAB Ceará promove neste sábado mais uma edição da Festa do Rubi, em comemoração ao Dia do Advogado. A gente volta já. No último dia 21 de agosto, a OAB Ceará inaugurou 3 novas salas de apoio aos advogados que militam nas cidades de Capuí e Aracati, localizadas no litoral leste cearense. Em Capuí, a sala de apoio funciona no Fórum da Justiça Comum e leva o nome do advogado Aldzuir Damião Rebouças Júnior. Olha, a sala da OAB faz com que o advogado fique mais próximo da comunidade, da sociedade. E isso é importantíssimo. O advogado é instrumento de justiça. Como eu já ressaltei, sem advogado a gente não faz audiência, a gente não decide, a gente não analisa o pedido, porque quem traz a petição é o advogado. Então isso o torna mais próximo da sociedade. É de suma importância, a gente só tem que parabenizar a OAB. Já o município de Aracati passou a contar com 2 salas de apoio, nos fóruns da Justiça Comum e do Trabalho, e que levam os nomes dos advogados José Maria Calixto e Francisco de Jesus Moreira Lima, respectivamente. O secretário-geral destacou o processo de ampliação dos serviços da Ordem, iniciado em 2010. De lá para cá, mais de 100 equipamentos já foram inaugurados em municípios do interior cearense. Mais uma sala inaugurada pela instituição e faz parte do processo de interiorização, de valorização do nosso advogado do Estado como um todo, principalmente dos advogados do interior do Estado. E mais do que nunca, uma homenagem bastante justa ao Dr. Aldzuir Rebouças, que foi um grande advogado, que militou, fez um trabalho muito profícuo em prol da sua cidade natal e Capuí. Segundo o presidente da subseccional de Aracati, os novos equipamentos irão incrementar as condições de trabalho dos advogados da região. É uma conquista para os advogados que militam nessa comarca, e nessa subseção de Aracati. A exemplo do que aconteceu hoje pela manhã em Capuí, também era um pedido já antigo dos advogados que ali militam, por conta da questão de distância também da cidade, 60 quilômetros daqui de Aracati, onde a questão da tutela jurisdicional ficará mais fácil, você tendo uma estrutura daquele tamanho, com computadores, internet, é uma sala apropriada, inclusive ficou registrado hoje que eles estão
devido à falta de defensoria pública, estão atendendo aos pedidos da juíza titular de lá. E para os advogados militando na subseção é uma conquista. O Integra Brasil originou-se no Centro Industrial do Ceará, SIC, e tornou-se um movimento de todo o setor produtivo do Nordeste, visando a redução das desigualdades regionais no Brasil. O Integra Brasil, Fórum do Nordeste no Brasil e no mundo, está sendo realizado até o dia 29 de agosto no Centro de Eventos do Estado do Ceará. E para falar sobre os objetivos e a importância do evento, nós recebemos agora em nosso estúdio a presidente do Centro Industrial do Ceará, SIC, Nicole Barbosa, e o vice-presidente da FIEC, Carlos Prado. Doutora Nicole, é um prazer tê-la aqui conosco em nosso estúdio. Obrigada pelo convite. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores, resgatasse um pouco da história do movimento, como ele surgiu e quais são os principais objetivos. O movimento surgiu no SIC durante uma discussão do Plano Brasil Maior, foi levantado pelo economista Cláudio Ferreira Lima e para uma proposta da gente colocar de novo a pauta, né, a exemplo de quase 30 anos atrás, quando o SIC trouxe também essa questão do desenvolvimento do Nordeste. E esse movimento ele parte do SIC, da FIEC, mas é um movimento de todo o setor produtivo do Nordeste, a indústria, comércio e agricultura, por meio das suas federações, com apoio da CNI, da CNA e CNC. Doutor Carlos, como é que o senhor avalia a importância deste movimento para o desenvolvimento do Nordeste? Velde, você vai estranhar um pouco o sotaque. Eu vivo aqui no Ceará há 40 anos. Né? E nesses 40 anos eu participei de muitos seminários que acabavam sendo concluídos com um simples relatório. E o que nós vimos e aprendemos a sentir aqui no Nordeste é que o Nordeste sempre se apresenta ao restante do Brasil como se estivesse com o pires na mão pedindo alguma coisa. Mas, ao longo dos anos, a gente vai vendo que o Nordeste tem um potencial muito grande em uma série de situações. E o que nós vimos é a possibilidade de se levantar tudo isso, os dados já existem, né? Essas estatísticas já existem, para ver o que o Nordeste realmente tem de positivo e partir para uma situação mais negocial. E o movimento que o SIC iniciou, com a coragem aí da Nicole, né, da jovem, mais valorosa, de assumir esse desafio, então nós começamos a trabalhar esses dados já existentes para tentar descobrir onde o Nordeste tem valores que possam ser colocados numa mesa de negociação, partindo do princípio de que a história econômica mundial mostra que nunca houve uma unidade federativa que se mantivesse unida, tendo ao mesmo tempo grandes desigualdades regionais. E essa grande desigualdade aqui, ela impera, né, há séculos, né? Tanto que o IBGE, em suas estatísticas, mostra que o PIB per capita do Nordeste, ele é menos de 50% do PIB per capita médio do Brasil nos últimos 70 anos. Quer dizer, não conseguimos mudar esse quadro, mesmo com todas as instituições que foram criadas. Então, tipo Denox, Banco do Nordeste, Sudene, Codevasf, etc. Então, é sinal de que tudo que foi feito até agora não foi feito da forma correta, né? Não produziu o resultado esperado. Então, neste movimento, em que as classes produtivas do Nordeste se unem para tentar levantar ideias e discutir, é com esse movimento que a gente espera começar uma nova abordagem para o Nordeste discutir essa desigualdade. Nicole, a senhora poderia ressaltar aqui alguns temas que estão em discussão durante o encontro? Vamos tratar da reorientação da economia do Nordeste, vamos falar da infraestrutura, e aí nessa infraestrutura vamos falar de recursos hídricos, energia, transporte, logística e telecomunicações. Vamos falar também da educação, ciência, tecnologia e da cultura do Nordeste. E vamos falar também ainda aspectos políticos, institucionais. E também, no último painel, vamos tratar de uma estratégia para o desenvolvimento do Nordeste. Qual o público-alvo do encontro e como devem proceder as pessoas interessadas em participar?
público-alvo é a sociedade como um todo. Inclusive, eu gostaria de fazer um convite para que a sociedade compareça. As inscrições estão pelo site e outras informações também. O site é www.integrabrasilne.com.br e as inscrições também estão sendo feitas durante o evento. Doutor Carlos, as propostas e soluções que resultarem do seminário servirão de base para a elaboração de um plano estratégico de ação política e caso positivo, este plano será entregue a quem? Aos órgãos governamentais? Veja bem, como você colocou, Evelde, nós estamos juntando, né, o pensamento econômico de vários estados do Nordeste, né, onde foram realizados os workshops preparatórios. Dessas ideias coletadas nessas reuniões, nós formaremos um pacote de material que será levado ao Congresso Nacional para que os parlamentares tenham matéria-prima suficiente, né, para poder elaborar a legislação necessária para uma mudança de rumo. Nicole, como tem sido a participação do governo no que diz respeito a este projeto? O governo tem sido chamado a participar também? Tem sim, nós já estivemos no primeiro momento apresentando o Integra Brasil para a nossa bancada aqui do Ceará, depois fomos até ao Congresso Nacional, tivemos uma reunião na Comissão de Desenvolvimento Regional no Senado, não só uma reunião, foi uma audiência pública e uma reunião com toda a bancada federal do Nordeste. E também estivemos com 3 governadores dos 9, nós gostaríamos de ter ido a todos, mas não tivemos tempo. Então, o governador do estado do Ceará, Cid Gomes, apoia desde o início, foi um grande incentivador. Também fomos ao governador do Piauí e também estivemos com o governador Eduardo Campos de Pernambuco no workshop que houve em Recife. E assim, as portas se abrem para esse movimento. Eu acredito como ele parte do setor produtivo não tem nenhuma bandeira partidária e isso facilita a tramitação dele. Doutor Carlos, além dos importantes temas que serão debatidos durante o encontro, uma ação que será realizada que me chamou bastante atenção é uma exposição sobre Celso Furtado, não é verdade? Que vai resgatar um dos períodos mais importantes da vida política nacional e da região nordestina. Foi a época em que o Nordeste realmente teve peso, né, na República, né? A representação do Nordeste através da SUDENE era como se fosse um ministério, né? Então, nessa época, os governadores se reuniam no conselho da SUDENE periodicamente, não só para examinar projetos, aprovar projetos, né, empresariais, mas fundamentalmente para troca de ideias, né, para discussão de planos para o desenvolvimento da região. Infelizmente, logo em seu início, né, a SUDENE seguiu outros caminhos e acabou sendo desvirtuada, né? E os resultados acabaram não sendo aqueles sonhados por Celso Furtado. Doutora Nicole, um tema que eu considero bastante atual, que me despertou a atenção também, é denominado transformação social, urbana e ambiental. É bem o que nós estamos vivenciando hoje na cidade. Eu queria que a senhora fizesse aqui uma rápida análise sobre esse tema. Isso, nós vamos abordar esse tema, as transformações sociais que aconteceram no Nordeste, né? Elas tiveram um impacto grande, principalmente porque formou uma massa consumidora, mas ela não tem sido o suficiente para alavancar a economia do Nordeste, né? Doutor Carlos, como é que o senhor avalia essa questão ambiental, esse choque entre um conflito, na realidade, que existe, entre desenvolvimento econômico, urbano e preservação ambiental? Olha, essa é uma questão que está sendo tratada com muita paixão, né? E isso acaba influenciando muito, né, o esclarecimento do tema. Nós não podemos ter progresso, né, sem que se sacrifique alguma coisa. O importante é saber o saldo, se é benéfico à população ou não. Se aquilo que está sendo sacrificado está sendo reposto ou não. E se de fato, né, a luta que se propõe para defender determinados pontos de vista, se realmente isso é benéfico ao final para a sociedade. Nicole, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz voto de que o seminário Integra Brasil
alcance todos os seus objetivos e abra espaço para as suas considerações Muito finais. obrigada. E a gente que agradece poder estar aqui falando desse projeto tão importante para a região Nordeste e para o Brasil. Doutor Carlos, suas considerações finais. Agradecemos aí a oportunidade do convite e o mais importante é que ao final desse seminário nós tenhamos condições de realmente estar iniciando um movimento que mude a forma de se pensar o Nordeste. Que o Nordeste seja pensado realmente de uma forma positiva, que o nordestino realmente aceite, né, essa oportunidade para começar a pensar dessa forma diferente. Porque se o próprio nordestino não acredita no Nordeste, como é que nós vamos querer que o restante do Brasil venha acreditar? Ivelise Maia. Os vencedores da primeira edição do Prêmio de Jornalismo Luiz Cruz de Vasconcelos, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, serão anunciados nesta quinta-feira, dia 29. A solenidade de entrega acontecerá na sede da Associação Cearense de Imprensa a partir das 20 horas. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Essas pessoas, quando tiverem tempo, terão também dinheiro para desfrutar de bons momentos. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, OAB-Prev Ceará. Não perca tempo. Faça o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. A Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, promove neste sábado, dia 31 de agosto, mais uma edição da Festa do Rubi, em comemoração ao Dia do Advogado. O evento será realizado a partir das 12 horas no Yacht Clube. Os ingressos podem ser adquiridos nas sedes da OAB Ceará, da FESAC, da CAASE, nas salas da instituição localizadas no Fórum Clóvis Bevilacqua e na Justiça do Trabalho. O programa OAB na TV Mundo Jurídico traz para você as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Confira. Curso de Direito Constitucional, 28 de agosto, 4, 11 e 18 de setembro. Horário, das 19 às 22 horas. Local, FESAC, na Avenida Pontes Vieira, 2666, no bairro Dionísio Torres. Investimento, graduado R$ 240, graduando R$ 220. Curso de Extensão em Direito Ambiental, 29 de agosto, 3, 5, 10 e 12 de setembro. Horário, das 19 às 22 horas. Local, FESAC, na Avenida Pontes Vieira, 2666, no bairro Dionísio Torres. Investimento, graduado R$ 350, graduando R$ 330. Em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Que tal agregar a tecnologia ao serviço de advocacia do seu escritório? Conheça o PROMAD, Programa Nacional de Modernização da Advocacia, que consiste na implantação das melhores e mais modernas práticas de gestão voltadas à área jurídica, aliadas ao uso de avançada tecnologia, a um completo processo de criação do conceito de identidade visual para o mercado jurídico, como a criação da logomarca e o desenvolvimento do site profissional do advogado. O PROMAD é um software de gerenciamento de escritório desenvolvido por duas empresas privadas em parceria com as caixas de assistência dos advogados e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil de cada estado participante. E tem como objetivo fornecer aos advogados as ferramentas necessárias para tornar seu trabalho mais competitivo e com um padrão de qualidade ainda melhor perante o mercado. E você pode testar o software de forma gratuita para os participantes do PROMAD por um longo período de testes, que varia de 6 meses a 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco do seu tempo em tecnologia. Faça como mais de 65 mil advogados brasileiros. Teste de forma gratuita um software de controle de processos, com intimações jurídicas de todo o Brasil e com andamentos processuais automáticos. Acesse www.promad.adv.br e saiba mais sobre essa ferramenta que vai modernizar o seu escritório.
E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal de Justiça da Bahia, inscrições até 12 de setembro. Mais informações no site www.cesp.unb.br. Tribunal de Justiça do Piauí, inscrições até 8 de setembro. www.cesp.unb.br. As imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou se preferir, mande um e-mail, obnatv@oabce.org.br. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Até lá!